Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. A aula de hoje é sobre regência verbal, então fique até o fim do vídeo para você não errar mais esse assunto, beleza? Vamos começar entendendo o que é regência. A regência é uma parte da língua que estuda na oração a relação que há entre um termo regente e um termo regido. O termo regente depende do termo regido para ter sentido completo, ou seja, o termo regente precisa do termo regido para que a mensagem seja compreendida. O termo regente pode ser um verbo ou um nome. No caso do nome, pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Desse modo, a regência é classificada em regência verbal e regência nominal. Como o próprio nome já sugere, quando é regência verbal, o termo regente é um verbo e quando é regência nominal, o termo regente é um nome. Como eu disse no início, hoje vamos estudar apenas a regência verbal. Na próxima aula, estudaremos a regência nominal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho para você não perder, ok? Então, o que é regência verbal? A regência verbal é uma parte da língua que estuda a relação estabelecida entre o verbo, que é o termo regente, e seu complemento, que é o termo regido, que pode ser objeto direto e objeto indireto. Os verbos podem ser intransitivos ou transitivos. Os verbos intransitivos não pedem complemento, uma vez que já possuem sentido completo. Veja no exemplo: João nasceu ontem. O verbo nascer é um verbo intransitivo, é um verbo que se basta, que tem sentido completo, não precisa de complemento. Ontem, aqui na oração, não é complemento, é um termo acessório, é um adjunto adverbial de tempo, que pode ser retirado sem alterar o sentido do verbo, ok? Já os verbos transitivos, como o nome já indica, são verbos que pedem complemento para possuírem sentido completo. Os verbos transitivos podem ser diretos e indiretos. Se o verbo for transitivo direto, o termo regido será objeto direto e vai aparecer na oração sem a presença obrigatória da preposição. Por outro lado, se o verbo for transitivo indireto, o termo regido é objeto indireto e aparece na oração com a presença obrigatória da preposição. Ao estudar a regência verbal, você vai perceber que a simples presença ou retirada da preposição muda completamente o sentido de um verbo. O mesmo verbo, dependendo do contexto, pode assumir vários significados. Ter conhecimento do uso adequado das preposições é fundamental no estudo da regência verbal. Não só da regência verbal, mas também da regência nominal. Se você tem dúvidas sobre as preposições, depois assista ao vídeo que vou deixar aqui na descrição, ok? Agora veja alguns exemplos de regência verbal. Exemplo 1. Joaquim leu o livro. Exemplo 2. Ana estudou gramática. Exemplo 3. Leandro pagou ao funcionário. Exemplo 4. Devemos obedecer aos mais velhos. E exemplo 5. Beatriz deu um carro ao namorado. No exemplo 1, note que o verbo ler não tem sentido completo, diferente do verbo nascer no exemplo anterior. Isso ocorre porque o verbo ler é um verbo transitivo, é um verbo que pede complemento. Se digo somente Joaquim leu, você pode me perguntar: Joaquim leu o quê? Então, esse o quê é o que falta para completar o sentido do verbo, ok? O verbo ler é um verbo transitivo direto, não pede preposição. Joaquim leu o quê? O livro. Então, o livro é objeto direto do verbo ler, é o seu complemento, é o seu termo regido. E é essa relação entre termo regente e termo regido que a regência verbal estuda, beleza? No exemplo 2, o verbo estudar também é transitivo direto, aparece sem preposição. Ana estudou o quê?
Gramática. Então, gramática é objeto direto do verbo estudar. Estudar é o termo regente e gramática o termo regido, ok? No exemplo 3, o verbo pagar é transitivo indireto. Quem paga, paga a alguém. Exige a presença da preposição. Leandro pagou ao funcionário. Ao, como sabemos, é a combinação da preposição a mais o artigo o, que formou ao. Ao funcionário é objeto indireto do verbo pagar, é o seu complemento. O verbo pagar é o termo regente e ao funcionário o termo regido. No exemplo 4, o verbo obedecer também é transitivo indireto, exige preposição. Obedecer a alguém. Obedecer a quem? Aos mais velhos. Aos mais velhos é objeto indireto do verbo obedecer. Obedecer é o termo regente e aos mais velhos é o termo regido, ou seja, é o complemento do verbo. E por último, no exemplo 5, o verbo dar é um verbo que exige dois complementos, um objeto direto e outro indireto. O verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá algo a alguém. Beatriz deu o quê? Um carro. Então, um carro é objeto direto. Beatriz deu um carro a quem? Ao namorado. Veja que tem a preposição. Ao namorado é objeto indireto do verbo dar. O verbo dar é o termo regente e um carro ao namorado é o termo regido, seu complemento. Fácil, né? Como atividade, escreva nos comentários 3 exemplos com regência verbal, beleza? Então por hoje é isso, espero que você tenha compreendido melhor regência verbal e que você tenha sucesso em seus estudos. Deixe seu like se você gostou da aula, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar esta aula com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!